Penimate Tutoriais apresenta. Olá pessoal, no tutorial da agora a gente vai falar sobre o Teorema de Pitágoras em Python. Então abri uma página no Google Colab, um arquivo em branco. Então você pode vir aqui abrir notebook, novo notebook, ele vai deixar zerado. Só ver aqui como Teorema de Pitágoras modelo. Aí eu posso adicionar esse menu aqui de inserir célula de código, então eu posso fazer o código particionado, ou ainda posso inserir texto, que é chamado Markdown. Então eu posso considerar aqui, colocar uns textos aqui de informação e ele vai ficar funcionando como se fosse uma web página, quando eu acesso o código. Então ele fica visualizando um tópicozinho. Então você bota aqui, como é que eu faço para poder ele aparecer com essa tag? Basta eu vir aqui no menuzinho, eu posso pegar aqui e alterar o nível. Então eu posso com um nível, aí então conforme o número de hashtag que eu coloco aqui, ele vai alterando o nível da seção do documento. Então basta então eu colocar essa tag para Teorema de Pitágoras. Se eu quiser selecionar como negrito, você coloca, ele faz como negrito normal. Agora eu vou pegar aqui uma informação, vou botar aqui, ó, considere o triângulo retângulo onde suas medidas são a hipotenusa e catetos 1 e cateto 2. Aí vou pegar aqui agora na internet, pesquisei aqui Teorema de Pitágoras e vou pegar essa imagem aqui que eu abri a página com o Teorema de Pitágoras, mostrando o teorema e mostrando o triângulo também. Vou copiar aqui, vou abrir a opção salvar como imagem, e quando eu abrir a janela de salvar como imagem, eu venho e salvo esse documento, essa imagem em algum local do computador. Seleciono aqui a opção todos os arquivos, que se você deixar aqui como arquivo WebP, vai ficar como se fosse uma página de internet. Se você quiser transformar como imagem, bota como todos e adiciona a extensão .jpeg ou PNG e salva. Aí a sua imagem vai ficar salva no seu documento. Aí após salvar, você vem e adiciona essa imagem a esse documento. Então você pode vir aqui, ó, inserir imagem. Ele vai abrir o local para você localizar. Eu salvei na área de trabalho como chamo Teorema de Pitágoras PNG. E insiro o código que vai vir para adicionar. Ele vem como endereço de página de internet e vem gigantesco assim, não se preocupe não. Que ele vai adicionar a imagem exatamente como você pegou na internet. Se eu quiser visualizar ela por inteiro, basta eu sair do modo de edição de texto. Eu vejo aqui, ó, considere o triângulo retângulo onde suas medidas são a hipotenusa e cateto 1 e cateto 2. Então, pelo Teorema de Pitágoras, a gente tem o quê? Que a hipotenusa ao quadrado é o primeiro cateto ao quadrado mais o segundo cateto ao quadrado. Agora vamos criar um código para calcular o Teorema de Pitágoras. Então a gente pode botar aqui hashtag e colocar aqui o nome desse aplicativo. Aplicativo para calcular o Teorema de Pitágoras. Para calcular a hipotenusa ou teorema ou cateto pelo Teorema de Pitágoras. E aqui eu vou botar outras tags e vou digitar autor. Então você pode botar seu nome. Eu vou botar aqui só Benício França para adiantar. Que isso aqui é como se fosse o comentário em Python, para deixar como Python, comentário. Então, primeira forma de digitar o Teorema de Pitágoras, eu vou botar no modo mais básico, que é o que? Import mat, que é importa a biblioteca de matemática do Python, e vamos fazer uma pergunta ao usuário. Se a pergunta vai ser a seguinte: deseja calcular a hipotenusa, essa barra N quer dizer que a resposta vai vir na linha seguinte. Aí eu vou chamar aqui uma nova variável chamada resposta e vou botar pergunta.up
Essa pergunta ponto .upper, esse ponto .upper, ele faz o que no código? Ele transforma tudo em caixa alta. Então, se a resposta for sim, sim. Se a pessoa responder sim, ela pode responder sim de que forma? Pode botar sim todo maiúsculo, sim todo minúsculo, S maiúsculo e o resto minúsculo. Pode ser só um sim com só o S, pode ser o S minúsculo. Então, todas as variações de sim, independente da forma que escreva, o ponto upper vai transformar em caixa alta. Então, vamos imprimir na tela do usuário uma mensagem para ele, que é o que? Vamos calcular. Aí, como a pergunta é se deseja calcular a hipotenusa, a resposta obviamente é sim ou não. Então, nesse caso aqui é um sim. Se ele responder sim, a gente vai fazer uma coisa. Se ele responder não, a gente vai fazer outra. Então, aqui a gente vai usar o comando if e vai usar o comando else. Enquanto o if vai retornar se a pergunta for sim, se a resposta for sim com S maiúsculo ou S só. Por que eu estou botando só essas duas variações? Lembre que o ponto upper transformou tudo em caixa alta. Então o resultado da resposta do usuário vai ser sempre caixa alta. Então agora a gente vai programar o que é que a gente quer dentro desse if. Esse if vai fazer o seguinte, vai informar para o usuário, se ele respondeu sim, é porque ele vai calcular a hipotenusa, então vai ser o cálculo da hipotenusa. Se ele vai solicitar o cálculo da hipotenusa, o que é que eu vou solicitar do usuário? Eu vou solicitar que ele digite o primeiro cateto e o segundo cateto. Floating é para digitar números reais, então estou pedindo para que ele digite a medida do primeiro cateto, depois digite a medida do segundo cateto. Pelo teorema de Pitágoras, a gente sabe que a hipotenusa ao quadrado é o cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado. Então, a hipotenusa é a raiz quadrada da soma desses quadrados. Então, como é que a gente vai botar isso aqui? Tem várias formas de fazer raiz aqui. Vamos começar pelo comando de raiz em Python, que é mat.sqrt, que esse comando é para retornar a raiz quadrada dentro da biblioteca do mat. Aí vamos pegar hipotenusa, pode ser hipo vezes hipo, melhor dizendo, desculpe, cateto 1, aqui é para calcular a hipotenusa. Cateto 1 vezes cateto 1, mais outra forma de fazer potência, sem ser cateto vezes cateto, pode ser ainda assim, cateto 2, asterixo, asterixo, 2. Que aí está entendendo que isso aqui é uma potência de expoente 2. Aí ele vai fazer o cálculo e vai retornar para o usuário a informação print. E o que é que ele vai retornar para o usuário? A seguinte informação. A medida da hipotenusa é 2.2f. Isso aqui está dizendo o seguinte, que formate o resultado para duas casas decimais. Quem é que ele está formatando? O resultado da hipotenusa que você digitou cá em cima. Pronto, terminou o if. E agora, como é que faz o else? O else vai ser toda a resposta que não for sim. Ou seja, se ele responder não ou qualquer outra coisa, ele vai pedir para calcular o cateto, a medida de um dos catetos. Como eu quero calcular ou o primeiro ou o segundo cateto que está faltando, a fórmula é a mesma, porque como aqui é soma de quadrados, para eu calcular o primeiro quadrado, eu tenho que fazer a hipotenusa menos o outro cateto e tirar a raiz. Então, no caso, a diferença de quadrados. Então, o que é que o usuário vai pedir para... O que é que o sistema vai pedir para o usuário? Para ele digitar a medida da hipotenusa em campos reais e a medida de um dos catetos, que eu programei aqui para calcular, solicitar o cateto 1. E agora, eu vou solicitar que ele calcule o cateto 2 pela fórmula do teorema de Pitágoras. Como é que eu posso calcular raiz quadrada sem ser pelo mat.sqrt? Posso usar o comando poll. Poll é o comando para a potência. Então, deixa eu botar aqui uma observação, uma hashtag. Aqui,
o ponto .sqrt, o ponto mat.sqrt é para retorna a raiz quadrada de um número. A raiz quadrada de um número. E esse comando poll, ele é utilizado para potência. Então, eu tenho que escrever a potência, eu tenho que botar aqui uma base e aqui é o expoente. No caso de potência com retorno de raiz quadrada, eu teria que botar o quê? Esse poll é uma base elevado a um expoente fracionário. Ou seja, eu tenho que fazer com que esse poll seja escrito como sendo a base e o expoente 1 sobre 2 para ele retornar como raiz quadrada. Então vamos escrever aqui. Quem vai ser nossa base? A nossa base é a diferença dos quadrados. No caso, a nossa base é a hipotenusa ao quadrado. Então eu posso botar a hipotenusa com o comando de poll também, ó. Poll, base e expoente. Então vai ser quem? A base vai ser a hipotenusa, nossa variável, elevada a 2, menos a outra base vai ser o cateto que a gente pediu para ele digitar, que a gente programou como cateto 1, no expoente 2. Isso daqui elevado a que expoente? Elevado a 1 sobre 2 para ele retornar. Então, quando a gente bota poll base expoente, ele está retornando uma base elevada a um expoente. Esse daqui é para retornar raiz quadrada. Se eu boto expoente fracionário. Pronto. Agora que ele já faz o cálculo, eu tenho que mandar imprimir. Então, print, imprima. O que eu vou mandar ele imprimir? Eu vou mandar ele imprimir o resultado dela. Eu já trouxe isso aqui pronto. Então, ele vai pular uma linha em relação aos dados e vai formar. A medida do outro cateto formatar com 2 barras decimais e eu trazer o resultado do cálculo do cateto 2, que é o que eu programei. Pronto. Com isso aqui, a gente já tem um programa executável. Então, eu vou pegar aqui, executar e fazer o teste. Eu vou fazer um corte e vou fazer um outro vídeo de como a gente pode fazer para automatizar essa programação. Porque do jeito que está aqui, a gente tem que fazer isso, executar várias vezes. Ou seja, eu vou calcular a hipotenusa, ele retorna o resultado da hipotenusa. Vou fazer um cálculo de um cateto, eu tenho que executar o programa de novo. Então a gente vai ter que botar um comando de for ou while para poder ele fazer laço de repetição. No caso do comando for, eu tenho que criar uma lista para dizer quantas vezes eu quero que repita. E no caso do comando while, ele vai repetir indefinidamente. Então eu posso programar um comando para ele travar a sequência de comandos. Então, deseja calcular a hipotenusa? A resposta é sim. Então, opa, deu erro aqui no comando. Deixa eu verificar qual foi o erro. Já sei qual foi o erro que está aqui na linha 2. Se if for igual a sim... Pronto, tem um erro aqui na programação do if. Deixa eu ver qual é o erro que dá aqui na programação do if. Se... porque ó, eu programei aqui no if resposta com S e na hora que eu digitei a variável eu chamei de resposta. Então eu tinha que botar um S aqui para ele entender. Então lembrando, tomar cuidado que o Python ele identifica cada elemento como uma variável. Então, se você botar resposta com R maiúsculo, começando, é uma variável diferente de resposta com tudo minúsculo. Então, deseja calcular a hipotenusa? A resposta é sim. Aí, então, ele vai entrar agora no comando. Ó, vamos calcular. Cálculo da hipotenusa. Digite a medida do primeiro cateto. Eu vou digitar para retornar o triângulo pitagórico. Então, 3 e o outro lado é 4 e a hipotenusa retorna com 5. Aí o programa encerrou. Se eu quiser fazer de novo, aí eu tenho que fazer o quê? Executar novamente. Deseja calcular a hipotenusa? Não. Aí ele vai entrar agora. Vamos calcular. Cálculo da medida de um cateto. Então digite uma hipotenusa. Vou digitar que a hipotenusa é 5 e um dos catetos é 3. Então o outro cateto é 4.
Com isso a gente encerra a implementação em Python de modo básico. Nos vemos daqui a pouco no vídeo falando sobre ele programado com AI.